Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, juntamente com nossa Mãe Maria Santíssima. Espero que vocês tenham tido um bom, certo, domingo de Ramos. Espero de verdade que vocês não tenham jejuado hoje, espero, tá certo? Espero mesmo de coração, porque eu subi, né, eu postei um outro vídeo explicando um pouquinho, justamente porque nós cristãos católicos, de maneira particular católicos, que acreditamos e respeitamos os ensinamentos da Santa Igreja Católica, nós não jejuamos dia de domingo, tá certo? Hoje sobre o Evangelho. O Evangelho é a narração da paixão do nosso Senhor, então ele é bastante é, denso, né? A gente poderia analisá-lo por parte, inclusive, porque aqui tem a tradução e também a versão, né, segundo São Mateus. Então não vou lê-lo, obviamente, porque vocês já leram, já participaram da missa desde suas casas, também espero. Mas assim, querer trazer para vocês um pouco da figura de Davi, que é citada aqui quando a gente proclama ao Senhor, quando a gente o chama de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. Então, justamente queria fazer a conexão e também o paralelo, as semelhanças que existem entre Jesus e a pessoa de Davi, tá certo? Então, assim, para a gente somente ter um pouco de, como é que eu posso dizer para vocês, ter um pouco de, levar um pouco em conta justamente de que em Jesus, na pessoa de Jesus, toda a profecia do povo de Israel se cumpre. Mas Jesus não é um Messias político, tá certo? Não é um Messias político. Jesus é o Senhor da vida e da história e vem libertar o povo da escravidão do pecado e de tudo aquilo que leva o homem ao pecado, inclusive a ignorância, a intolerância religiosa, a ignorância, né, por falta de muitas vezes de leitura e de informação. Isso também leva o homem a ser escravo do pecado, porque ele acaba idealizando e colocando a sua salvação nas mãos de outro ser humano. Então, justamente, a adorar a personalidade, isso é um pecado grave, porque você coloca o ser humano no lugar que é de Deus, tá certo? Então, Jesus vem nos liberar desse sentido. Não é um Messias político, tá certo? Jesus quer salvar o ser humano. Esse é o ponto. Deus se importa com o ser humano e quer que o ser humano se importe com o ser humano a nível de igualdade. A minha dignidade como pessoa humana respeita e admira a tua dignidade como pessoa humana. Você, não importa o cargo que você esteja, né? Você não é igual, superior a mim. Somos iguais, tá certo? Somos iguais, temos a mesma dignidade. E isso tem que ser respeitado. Então, primeiro vamos lá. Para ver se a gente consegue entrar aí nesse clima. Davi, nós sabemos, filho, o menor filho, né, o filho caçula da família, aquele que era considerado também o mais frágil, o mais fraco. Jesus era o filho único de Deus, saído de Deus, gerado na eternidade e aí também nosso Senhor. Outro ponto interessante, Davi, ele é ungido. Jesus, tá certo? Ele é Deus. Ele não precisa ser ungido por ninguém, mas ele se permite batizar por João. Ou seja, Deus, tá certo? Permite que um ser humano o batize, tá certo? Algo parecido também, ou semelhante, se a gente quiser dizer assim. Outro ponto é muito interessante entre Jesus e Davi é que Deus prometeu a descendência de Davi, tá certo, que fosse ela a que vai a dar o Messias que vai libertar o povo. Desculpem pelo sonzinho que apareceu aqui e eu não vou poder editá-lo de fato. Então assim, Davi, a sua descendência, a descendência de Davi, foi dito que viria o Messias para libertar o povo. Ponto. Davi era um homem, tá certo? Então cometeu erros e pecados, inclusive pecados muito graves,
como, por exemplo, ter entregado a Ulias, o soldado Ulias, para ir para frente do pelotão de batalha, para poder ser assassinado, e assim ele poder ficar com a mulher de Ulias e não ter peso na consciência. Do contrário, Jesus assume tudo que é pecado nosso, porque ele não pecou, assume esses pecados e dá a vida para poder nos libertar desses pecados. Ou seja, aí existe justamente um Davi que peca, um Jesus que não peca, um Davi que derrama sangue inocente, um Jesus que derrama seu próprio sangue inocente pelos pecados da humanidade. Outro ponto muito interessante também entre Davi e Jesus é que Davi gostava de festa. Então Davi sempre estava lá. Toda vez que ganhava, né, uma vitória, ele estava lá dançando e festejando. Jesus também festejava. Jesus também celebrava, tá certo? Por exemplo, nós sabemos que essa foi a última ceia. Vamos celebrar agora quinta-feira, a última ceia. Mas a última ceia quer dizer que existiram outras antes. Então Jesus sempre participou de algum tipo de ceia, algum tipo de festa dentro do rito da Páscoa judaica, tá certo? Outras festas também, além das festas das tendas e outras festas, foi o casamento, por exemplo, em Caná de Galileia, onde ele justamente não permitiu que os noivos passassem vergonha e justamente deu o primeiro sinal que ele era o Messias, quando transformou água em vinho. Outra coisa muito interessante é que ah, Davi, ele começou a reinar aos 30. Jesus começou sua vida pública aos 30, sua missão. Davi reinou por 33 anos em Jerusalém e Jesus, justamente aos 33 anos, ele morreu, segundo a tradição da igreja. Davi entrou em Jerusalém vestido de manto vermelho, representando a realeza, e montado num burrinho. Jesus, domingo de Ramos. Jesus também entra em Jerusalém vestido de um manto vermelho, e justamente aí a gente vai dizer se foi um burrinho ou se foi uma burrinha que estava com cria, né? Mas o importante é sabermos que foi o mesmo animal, independentemente do gênero. Então, essas coisas são de verdade muito interessantes. Ou seja, ah, o rei, verdadeiramente rei, eternamente rei, que é Jesus, ele vem justamente da descendente de Davi, que era um outro rei que o próprio Deus, né, ungiu, escolheu a dedo. Então, o reinado de Davi teve um fim porque Davi foi um ser humano normal, com alegrias e tristezas, com conquistas e fracassos. Jesus é completamente homem, mas também é completamente Deus. Então, Jesus não fracassa. Então, nossa confiança jamais tem que ser num ser humano. Nossa confiança tem que ser no Senhor. Ele é o único e verdadeiro Messias que vai nos libertar. Não existe outro, tá certo? Não existe outro. Ele é o verdadeiro Messias. Então, eu espero de verdade ter ajudado vocês um pouquinho nessa comparação e na reflexão de hoje. Mas vamos olhar com carinho para a seguinte coisa. O mesmo povo naquela época que cantava para o Senhor, bendito que vem em nome do Senhor, é o mesmo povo que mais tarde vai gritar, crucifica, crucifica. Por causa que a mentalidade do povo estava muito materializada, o pessoal acreditava muito no material. Então, assim, não, vai ser Jesus aqui, é o Messias que vai nos libertar da mão dos romanos. Jesus vem nos libertar de algo muito mais perigoso. Porque enquanto alguns matam essa vida material, física, existem coisas mais perigosas que matam o nosso ser na eternidade. Então é esse tipo de libertação que o Senhor vem nos mostrar. Então vamos colocar nossa confiança no Senhor, no Messias, que verdadeiramente, quando o esfaquearam, ou seja, ou melhor, né? Melhor. Nesse Messias que de verdade transpassaram com a lança o seu coração. Esse Messias, tá certo? Ressuscitou. Mas as marcas ficaram, para poder mostrar que nenhum poder humano é capaz de vencê-lo. Então vamos ter fé e confiança, tá certo? Para que justamente esse nosso Deus nos venha libertar
uma vez mais, de tudo aquilo que nos deixa cegos, surdos e mudos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que possamos acreditar nesse Senhor que faz maravilhas, nesse Senhor que está presente no nosso meio, tentando nos mostrar que Ele e o seu projeto não fracassaram, mas pelo contrário, né? A vitória veio e virá uma vez mais. Então, que possamos ter essa confiança no Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e quando puderem, entrem em contato. Tchau, tchau.